Tegumento é a forma como é o nome que a gente dá, né, para o revestimento do corpo, no caso aí dos animais. Então, tudo aquilo que reveste o corpo dos animais. A primeira função do tegumento para qualquer animal é separar aquilo que é dentro do corpo daquilo que é fora do corpo, né? Então, essa delimitação aqui. E aí, a gente vai ter animais que vão precisar exercer outras funções nesse tegumento, aliás, além da simples separação. Por exemplo, os animais que são mais simples, que não têm um sistema respiratório, que não têm um sistema digestório, eles vão depender totalmente desse revestimento corporal para fazer as funções que os mantêm vivos. Então, trocas gasosas, por exemplo, absorção de nutrientes, eliminação de excretas. Então, a manutenção do equilíbrio interno, que a gente vai chamar de homeostase, né? Então, lembra dessa palavrinha? A manutenção desse equilíbrio interno da homeostase vai estar estritamente relacionada com o tegumento, com as funções dessa estrutura, tá? Outra função, então, além de delimitar o que é dentro, o que é fora, e aí poder fazer trocas, a função mais óbvia, talvez, que a gente pense para o tegumento, é a função de proteção. E aí, que tipo de proteção esse revestimento pode dar para os animais? Proteção mecânica, então, o tegumento nos protege, né? Protege as estruturas internas contra o atrito, contra choques mecânicos. Então, protege tudo que está lá dentro. Uma proteção imunológica, funcionando até como barreira, né? Então, barreira à entrada de micro-organismos. Então, a pele íntegra, né? Ela permite que a gente não seja contaminado o tempo todo. Proteção contra a radiação ultravioleta, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a nossa pele nos protege os tecidos mais internos do efeito cancerígeno, por exemplo, da radiação ultravioleta. E proteção também contra a dessecação, né? A perda excessiva de água, evitando assim a desidratação. Então, para os animais que vivem em ambiente terrestre, vamos pensar aqui no ambiente terrestre, essa proteção contra a dessecação é algo muito importante, né? Como a gente falou para as plantas, esse ambiente terrestre, ele não é muito amigável, né? Pensando na necessidade de manter água dentro do nosso corpo. Além disso, outra função do tegumento é de receber informações do meio externo, então a gente percebe o meio exterior por meio do nosso tegumento, a gente sente se está frio ou se está calor por meio dele, as superfícies, né, o nosso tato, a sensação de dor, tudo isso através do tegumento. Em alguns animais, no caso dos animais chamados homeotérmicos, homeo quer dizer constante, os animais que têm a temperatura corporal constante. O tegumento vai ter a função de auxiliar na regulação térmica, na manutenção dessa temperatura, e em outros ainda, a gente vai ter outras funções relacionadas à comunicação, à camuflagem, então acaba sendo também uma proteção contra predadores, por exemplo, né? E também relacionada à reprodução. Então, todas essas funções aí podem ser desempenhadas pelo tegumento dos animais. Não necessariamente todas ao mesmo tempo, mas é possível encontrar exemplos de cada uma dessas funções. A gente vai passar agora para cada animal, né? Para cada tipo mais ou menos de animal, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tegumento. A gente começa nos invertebrados, lá nos poríferos, nas esponjas. Nas esponjas, o revestimento corporal é feito por essas células aqui, ó, os chamados pinacócitos, tá? Por que a gente vai separar esse grupo aqui?
Quero lembrar para vocês que os poríferos, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, esse revestimento corporal aqui, ele é só um aglomerado dessas células, né? Então, esses pinacócitos, eles se juntam aqui externamente ao corpo da esponja e fazem esse revestimento. Mas as células são mais ou menos independentes, né? Elas não têm uma organização de tecido. Lembrando lá a definição de tecido, órgãos, células do mesmo tipo, né? Que atuam em conjunto. Aqui elas atuam meio que cada uma por si. De todos os outros invertebrados, a gente vai poder dizer que todos têm essa característica aqui, ó, a epiderme sendo uniestratificada. O que isso quer dizer? Epiderme é um tipo de tecido, né, que a gente vai chamar de tecido epitelial, é um tecido de revestimento, epitelial, tecido de revestimento, que é formado por um estrato, tá? Uma camada. Então, nos invertebrados, e aqui o exemplo é de uma planária, que é um verme plateuminto de vida livre. Se a gente fizer um corte transversal aqui no corpo dela, né, cortar ela transversalmente e analisar o microscópio, a gente vai observar aqui, ó, o revestimento do corpo, ele é dado por uma camada de células, né? Então, isso aqui é a epiderme uniestratificada dos invertebrados. E a gente vai encontrar isso para todos eles, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, tá? Todos eles vão ter como característica essa epiderme aqui. E aí, quero lembrar vocês o seguinte, lembra que a gente acabou de falar que o tecido de revestimento, né, o tegumento, ele vai ser responsável também pelas trocas, né? Então, olha aqui o formato do corpo desse animal. Ela é achatadinha, né? E aí, por que essa epiderme uniestratificada favorece a sobrevivência dela nesse corpo achatadinho aqui? Porque a relação área-volume aqui é favorável. Se a gente pensar aqui, ó, o que precisa entrar no corpo do animal? Precisa entrar gás oxigênio. E o que precisa sair? Precisa sair, por exemplo, gás carbônico, né? Como ele tem toda essa superfície aqui em contato com o meio externo, essas trocas, né, elas acontecem de forma eficiente, mesmo por essas células aqui de dentro, ó, essas células aqui do trato digestório, né, que estão mais internas no corpo do animal, esses gases aqui por difusão, eles conseguem sair ou entrar com tranquilidade. Vou falar aqui rapidinho de algumas especializações da epiderme dos invertebrados, porque a gente vai falar bastante dos vertebrados mais para frente. Mas os invertebrados também têm algumas especializações. Uma delas é essa aqui, ó, chama cutícula, tá? Não é a cutícula da nossa unha, mas é um revestimento externo aqui, secretada pela epiderme desses animais. Quem tem cutícula? Os nemateumintos, né, os vermes cilíndricos e os anelídeos, como a minhoca. Função dessa cutícula nesses animais? Diminuir o atrito, né? Pensando em animais de vida livre, por exemplo, a minhoca. A minhoca se desloca lá entre as partículas de solo, né? Como a epiderme dela, o tegumento, é formado por uma única camada de células, esse atrito poderia danificar a parede do corpo, né? Até causar a morte do animal. Então, essa cutícula aqui, ela permite uma certa proteção para o corpo do animal. A gente tem alguns nematóides que são parasitas, né? No caso dos parasitas, a cutícula permite sobreviver a agressões do corpo do hospedeiro. Então, por exemplo,
a gente tem as lombrigas, né? Por exemplo, os ascaris, né? A lombriga, ela vive no nosso intestino. Como é que ela consegue viver lá e não ser digerida pelo nosso sistema digestório? A cutícula dá uma resistência à ação das enzimas do hospedeiro. Então, também serve de proteção. No caso do trabalho que vocês fizeram aí, dos artrópodes, por exemplo, né? A gente também tem uma forma de proteção. Então, só que é um pouquinho diferente, né? A epiderme, que ó, ela continua sendo uniestratificada, formada por uma única camada de células. Só que essas células aqui, elas secretam quitina. É um tipo de carboidrato, né? E essa quitina, ela vai ser mais flexível, próxima às células, né, que secretaram, e elas vão se tornando mais rígidas conforme elas se afastam aqui das células produtoras. E ainda essa quitina, ela recebe um revestimento aqui de cera. E aí a gente vai ter a formação do exoesqueleto típico dos artrópodes. Então, o que produz o exoesqueleto dos artrópodes? É a partir de células da epiderme, do tegumento, que secretam quitina, e essa quitina vai endurecendo, né? E vai ser impermeabilizada, então a cera, ela vai impermeabilizar essa quitina, né? Esse carboidrato, fazendo com que o exoesqueleto ele seja impermeável e extremamente rígido.